Boa noite, neste 2 de novembro de 2020, quando esta conversa estará acontecendo, começando agora às 18 horas e 3 minutos. Quando ela vai ser vista, quando ela vai ser ouvida, ninguém sabe. Há pouco eu conversava com quem vai nos contar muita história hoje, e ele dizia que às vezes ele aumenta o tom da voz, porque parece que ele vai falar para mim, ele está falando para milhões. E é bem possível que sim, esta conversa seja ouvida por milhões. Essa conversa vai ser feita com a pessoa que eu admiro pela maneira como se coloca na vida. Tem muitas histórias para contar. E eu começaria, meu querido Cláudio Vereza, perguntando, dizendo a você que eu acho que eu te conheço desde por volta de 1985, 84, mas eu gostaria de começar no momento em que você me marcou muito. Aliás, a sua presença na minha vida me marcou em diversos momentos. Mas este de uma maneira especial, e provavelmente uma das últimas vezes que nós estivemos juntos num evento grande. Nós estávamos no Fórum Mundial Social em Salvador, em algum momento de 2018, e eu me lembro que fiquei muito impressionado com a sua popularidade, como você era reconhecido, como você era carinhado, como você era dengado por pessoas que vinham, né, do movimento das pessoas com algum tipo de dificuldade. E eu me lembro que eu perguntei, mas, Cláudio, como é que é essa história? Eu estou acostumado a você ser um líder absolutamente reconhecido no Espírito Santo por sua militância político-partidária, religiosa, cultural, etc. Eu também sou acostumado a ver Cláudio Vereza reconhecido como uma figura ah, ah, reconhecida nacionalmente nos meios religiosos, nos meios político-partidários, como uma liderança, mas esse seu lado aí eu não conhecia. Então, eu pediria que você contasse, Cláudio, um pouco da sua história, da sua contribuição, que foi tão fundamental nas conquistas de direitos para os portadores de vários tipos de deficiência. Não deve ter sido uma coisa muito fácil. Conta para a gente. É o seguinte, bom, eu fiquei cadeirante aos 15 anos de idade. Fiz uma cirurgia para tirar um tumor na coluna, lá no Rio de Janeiro, e os médicos me mandaram para casa porque não tinha mais jeito. E eu resisti, graças a uma série de elementos que eu nem sei explicar direito, eu acabei resistindo. Sobrevivi. Porém, o CREFS, o Centro de Reabilitação do Espírito Santo, ainda não tinha sido inaugurado. Acho que nem tinha sido construído ainda. Aliás, não tinha sido, em 65 não, 65. Não. Ele foi construído na década de 70, né? É. Inaugurado, acho que por volta de 79, 80. E eu fiquei no Espírito Santo sem reabilitação, sem as orientações que um cadeirante recém-operado precisa para viver com esse novo corpo, com essa nova forma de conviver, sentado, às vezes deitado, com problemas no sistema urinário, no sistema intestinal, na pele, etc. Bom, e eu fui aprendendo isso durante um tempo muito largo, 15 anos. 15 anos de aprendizagem. Somente em 1980 é que eu arranjei um cálculo renal gigante e fui para São Paulo operar, lá no Hospital das Clínicas. E operei com um mestre lá da medicina urológica, Dr. Borelli,
E, ao terminar esse tratamento do cálculo, que era um negócio assim, desse tamanho, era um troço gigante, ele falou: você deveria fazer um período de reabilitação na AACD. Isso já era 1980, fevereiro. O que estava acontecendo em 1980, além das grandes greves, da prisão do Luiz Inácio Lula da Silva? Numa dessas greves, estava acontecendo o meu internamento lá na ACD e a preparação de um processo declarado pela ONU como Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, que era o ano 81, o ano seguinte, 1981. E os paulistas, organizados ou não organizados, começaram a se despertar para isso. Como nós vamos participar deste tal Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, que tem como lema plena participação e igualdade? Se nós nem conhecemos direito quem somos nós, se nós nem conhecemos os nossos direitos, as nossas potencialidades em termos de legislação, em termos de políticas públicas e tal. E, estando lá, eu participei das primeiras reuniões que aconteceram na Câmara Municipal de São Paulo com o pessoal do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, os paulistas, né? Da cidade de São Paulo. E tal, e muita conversa, e muita elaboração, e muito conhecimento. E ali era uma mistura de cadeirantes, muletantes, cegos, surdos, rancenianos, ostomizados, todo tipo de deficiência, né? Já eu mergulhando naquela realidade que eu não conhecia. Eu era um sobrevivente, mas isolado, né? Conhecia um ou outro, né? Você vai se lembrar de um que era o Tico Prete. Tico Prete. Ali da Rua 7. Saudoso Tico Prete, né? Já falecido. Mas não conheci, nunca tinha feito uma reunião com ninguém. Quando eu voltei de São Paulo, no final de julho de 80, tendo sido visitado lá por dois companheiros que estavam aqui tentando fundar o Partido dos Trabalhadores, Perli Cipriano e Magno Pires, né? Um detalhe aí desse período meu em São Paulo. Eles tinham ido na Assembleia de Fundação do PT, lá em São Paulo, e foram me visitar. Eu não conhecia Perli, com aquela barba, né, desse tamanho, e o Magno Pires já era meu amigo. Bom, então, quando eu voltei com a corda toda, falando no Espírito Santo, nós temos que criar uma associação ou um grupo de pessoas com deficiência para nos prepararmos para o ano internacional. Nós temos que pôr o pé na rua. Nós temos que botar a boca no mundo, porque no Espírito Santo nem o CREFES foi inaugurado ainda. Não tinha sido aberto, ele tinha sido inaugurado no final do governo Elcio, mas não tinha sido aberto ao público. E naquela época era o INAMPS, né, que financiava alguns serviços de saúde, ainda não existia o SUS. Então, primeira demanda, inaugurar o CREFES, Centro de Reabilitação do Espírito Santo, né? E a primeira atividade, nós temos que buscar os deputados federais para fazer um convênio entre o Estado e a União, o INAMPS, para botar o CREFES para funcionar. Foi a primeira pauta do primeiro encontro estadual de pessoas com deficiência, que já foi no dia 16 de agosto de 80. Foi rápido. Foi só chamar
7 ou 8 companheiros que eu já conhecia, né? Uns 2 ou 3 lá do Aribiri mesmo, onde eu morava, e outros, o Tico Prete, e outros que acabaram indo se juntando, e nesse primeiro encontro já tinha 300, em 16 de agosto. Olha só, hein? Em 15 dias, a gente já tinha mobilizado meio mundo, porque tinha o rádio, que era um instrumento potente de comunicação, mais do que a televisão naquela época, né? Muito mais. Mas tinha também a televisão. Nós passamos a fazer convites para as primeiras reuniões por meio dos jornais, rádio e TV, principalmente rádio. E aí, nesse dia de agosto, foi criado o Grupo Capixaba de Pessoas com Deficiência, já com nome, né, pomposo, de acordo com a declaração da ONU, que nós já tínhamos em mão, que eu tinha trazido de São Paulo, traduzida para o português, né? E aí fomos para Linhares, 2 dias seguintes, já fomos para Linhares e reunimos uma turma lá, criamos um grupo em Linhares, logo em seguida fomos a Cachoeiro, criamos um grupo em Cachoeiro, e logo em seguida criamos um grupo em Colatina. Um pouco mais tarde, em Domingos Martins, sempre contando com a rede de conhecimento que a gente tinha nas comunidades eclesiais de base e nos movimentos populares. Sempre tinha um contato lá, né? Eu era tocador de violão nas SEBs, nas comunidades, né? E tinha ido muitas vezes a esses lugares para ensinar canto litúrgico, canto de comunidade, né? Que era o que eu sabia fazer naquele momento, né? E, caramba, juntamos gente pra caramba. As pessoas pediam às empresas de ônibus, as empresas de ônibus cediam ônibus gratuitamente, a gente lotava os ônibus, ia de bairro em bairro, de casa em casa, buscar as pessoas. Era o verdadeiro porta a porta, carregados no colo, porque não tinha um ônibus com elevador no estado do Espírito Santo, nenhum, né? Então, nós éramos carregados no colo. E quando chegávamos de volta, lá pelas 11, 11h30, meia-noite, eu era o último a chegar, porque eu falava, bom, pega mal, né? Eu tenho que ser o último. E eu chegava em Aribiri, já era 1h da manhã, né? Eu e Tereza, e os cunhados carregados, e eu carregado no colo, né? E tinha os que ajudavam a carregar a gente no colo, né? Às vezes a Tereza mesmo, eu já estava casado, às vezes o Cacau, às vezes outras pessoas. E assim, bom, aí em 80, no final de 80, houve o primeiro encontro nacional. Já tinha sido anunciado. Os paulistas tomaram a iniciativa junto com os cariocas, que também se mobilizaram, e nós, aqui do Espírito Santo, e gente do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, onde já havia, Arlindo, grupos para o basquete em cadeira de roda e a natação para cadeirantes. Então, já existiam organizações esportivas, né? Que foi onde nasceu o movimento de deficientes no mundo inteiro. Nasceu nos esportes, após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial gerou um sem número, milhões de pessoas com alguma lesão, ou física, ou visual, ou auditiva, ou intelectual, né? Ou múltiplas. E o capitalismo precisa de mão de obra quando termina uma guerra. E começaram a surgir as técnicas de reabilitação, né? Então, os que primeiro se mobilizaram no Brasil, não em torno de direitos, mas em torno do esporte, foram um grupo em São Paulo e outro grupo no Rio de Janeiro, né? Clube do Otimismo no Rio
e Clube do Otimismo de São Paulo, os dois. E, a partir daí, junto com uns Jogos Nacionais sobre cadeira de roda, nós realizamos o primeiro encontro nacional de pessoas com deficiência, de todas as áreas de deficiência. E aproveitamos essa ida para irmos ao ministro da Previdência Social, na época, se não me engano, um baiano, 1980. E o deputado que fez a ponte foi o Max Mauro, que era deputado federal. Então, aquele ônibus de capixaba e alguns que tinham ido de carona na FAB, como eu, fui de carona de aviãozinho da FAB para Brasília, hospedados lá na Federal de Brasília, nós, rapaz, sentamos na mesa do ministro Jair Soares. Gaúcho. E doutor Jair, gaúcho, né? Olha, Gaúcho. Nós queremos um convênio para colocar um centro de reabilitação que está prontinho, montado, em ação. E aí, meses depois, o negócio funcionou, cara. Aí, no centro, as primeiras reuniões já tinham sido lá no CREFS, né? Porque o salão onde era o refeitório estava disponível, e depois, com o funcionamento do CREFS, aquilo se tornou dinâmico, com a presença de muita gente, né? Vítima de acidente, vítima de paralisia cerebral, vítima de derrame cerebral, etc, 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 que iam para lá para fazer reabilitação física, né? No CREFS. E aí não paramos mais. Só que eu, como era uma pessoa com experiência comunitária do movimento comunitário de Aribiri, movimento popular, e da comunidade eclesial de Aribiri, eu sabia como fazer uma reunião, como elaborar um estatuto, como conversar em grupo. Essa turma não sabia. Era 20 falando ao mesmo tempo. Eu acabei virando liderança sem perceber, né, nesses encontros nacionais, porque eu dava as dicas. O estatuto tem que começar assim, tem que começar assado, não pode ser assim e tal. Quem quiser falar tem que levantar a mão, tem que pedir tempo, tem que fazer assim, né, os sinais. E alguns já tinham alguma experiência também de movimento estudantil, né? Eu me lembro do saudoso Cândido, que tinha sido vítima da ditadura militar em Pernambuco e foi buscar recursos em São Paulo para a sua reabilitação, nos anos 70. O Cândido já tinha as dicas de movimento estudantil, e o Cândido estava também. Então, nós acabamos virando referência, né? E foi assim que eu fiquei conhecido no Brasil inteiro ao fundar a Coalizão sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, né? A proposta que veio a partir da reclamação dos cegos, de que cada grupo desse tinha que se organizar separadamente primeiro, para depois se juntar, os cegos, os surdos, os deficientes intelectuais, os cadeirantes, e aí foram criadas entidades nacionais de cada grupo desse, de cada área de deficiência, né? E veio o Ano Internacional. Aqui no Espírito Santo, no mês de março, se não me engano, dia 31 de março de 1981, nós ocupamos a Avenida Jerônimo Monteiro, às 5 da tarde. Fechamos a cidade com muitas faixas, né, que nós fomos aprendendo a fazer, camisetas feitas à mão, né, cartazes, e acabamos aparecendo na mídia com muita força, né? A primeira vez que pessoas diferentes
com deficiência, graves ou não, apareciam, né, na rua, saindo de casa, dizendo que não eram doentes. O deficiente não é doente. O deficiente também é gente. Discriminação não, queremos inclusão. E assim saímos gritando até chegar na Praça 8. Saímos lá da antiga Casa da Cultura, né, do restaurante universitário, e fomos até a Praça 8, onde era a Ágora Capixaba, né? A verdadeira Ágora, né? Onde tudo era debatido, tudo era discutido, as lutas aconteciam. Então, por isso, eu fiquei conhecido, comecei a ser chamado a fazer palestras, né? Encontros, seja na área esportiva, porque eu virei um atleta dessa área também, de natação, né? Comecei a treinar ali no DEARES, no antigo DEARES, e acabei virando campeão de natação por uns 2, 3 anos. Depois apareceu um curitibano lá que me detonou, e eu fui recuando na área esportiva, virei cartola da entidade de cadeirantes, virei dirigente da Associação Brasileira de Desporto em Cadeira de Roda, viajei o Brasil inteiro por essa entidade dos cadeirantes, organizando e discutindo como fazer um campeonato e tal, né, como funcionava a coisa, e também na área de direitos, de luta por direitos. E foi assim, então, que você ouviu falar que tinha aí um cadeirante, né, que dava entrevista para Jonas Reis, que dava entrevista para Ruth Reis, e outros, né, que vinham perguntar quais eram as principais reivindicações. E eu fui chutando, né? Peguei os documentos da ONU, do ano nacional, e falei: nós queremos plena participação na sociedade, nós queremos igualdade, plena participação e igualdade. Só que não é igualdade igual a sociedade capitalista acha, que todos são iguais, não. É uma igualdade que reconhece a diferença que existe entre as pessoas e trata essas pessoas de acordo com as suas necessidades. Por isso, tem que ter políticas públicas específicas para essa área. Foi desse jeito, Arlindo. Cláudio, Por 40 isso que, anos. quando chegamos lá no Fórum Social Mundial de Salvador, em 2018, gente de Minas, gente do Rio, gente de São Paulo me reconhecia, me cumprimentava. E, claro, tinha também alguns petistas, alguns professores, alguns... Hein? 40 anos de história. E todos perguntavam: cadê o violão? Toca violão também? 40 anos de história, cara. Nós vamos fazer um breve intervalo. Impressionante. Já. Pode ser? Pode ser.